Olá, muito bom dia para você que a partir de agora acompanha o Ouro Fino em Campo ao vivo, direto da sede da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. 15 de julho, uma data especial para a gente. Hoje é seu dia, pecuarista. Parabéns! E a gente só tem a agradecer. Obrigada. O assunto que a gente traz para a roda do Ouro Fino em Campo dessa sexta é mastite clínica, o principal problema do gado leiteiro. Que a inflamação na glândula mamária traz inúmeros prejuízos, a gente sabe muito bem. Por isso, vamos falar sobre a importância de fazer o protocolo correto para cada grau de mastite. Para isso, está aqui alguém que entende bem do tema, o médico veterinário Jean Pericoli. Bom dia, Jean. Bom dia, Juliana. E uma data mais que merecida a todos os pecuaristas. Muito obrigado pela parceria, pela confiança ao longo dos anos. É isso aí, Jean. A gente já conversa. E participe do Ouro Fino em Campo pelo 0800 941 2000 ou então pelo WhatsApp 16 98181 8687. A gente também adora saber o que você está achando do programa, então pode comentar pelo WhatsApp. Já para começar o nosso bate-papo, vamos dar uma contextualizada no cenário aí nacional. O preço do leite está altíssimo. O que acontece aí nesse cenário? Graças a Deus, né, Juliana, o produtor esse ano, com tudo o que ele passou no ano passado, de aumento de custo de produção, principalmente em relação à energia, mão de obra, né? E outro problema grave que a gente teve foi a estiagem, então isso causou o quê? É a velha lei da oferta e da procura, né? No ano passado, que esperava-se um aumento da produtividade, um aumento da produção brasileira, nós tivemos uma queda de 2,5% a 3% em relação a 2014. Então, o que aconteceu com isso, Juliana? Diminuíram os estoques nacionais. E com isso, está faltando leite no mercado. Então, se está faltando leite no mercado, a tendência é que aumente os preços. Mas esses preços, né, vale lembrar, e você, produtor, que é produtor de leite, sabe bem o quanto que o custo aumentou desde o ano passado, também esse ano. Então, veio para tirar essa diferença de aumento de custo e deixar, né, o produtor mais capitalizado em relação a 2015. Então, os preços são muito bem-vindos, sim, mas nós precisamos ter essa gestão de custo na mão também. Muito bem, a produção caiu, o preço dos insumos aumentou. É um momento que não dá para errar, né, Jean? Principalmente no controle da mastite. E quando a gente fala em produção, né, Juliana, a gente tem que falar também em produtividade. Então não adianta só falar, minha vaca, minha fazenda está produzindo 20 quilos de leite. Ou 1.000 quilos de leite por dia. Nós precisamos saber qual a produtividade realmente que essa vaca ou que essa propriedade, que a nossa fazenda tem para alcançar. E quando a gente fala em mastite, é um dos principais problemas junto com nutrição, junto com sanidade, com as demais enfermidades. Ou seja, pessoal, nós precisamos olhar com cuidado, né? Tem estudos, inúmeros estudos com universidades, pesquisadores, que um animal com mastite chega a perder de produtividade de 20% a 25% da sua produção. Muita coisa, né, Jean? Muita coisa. Então, assim, muitas vezes é o lucro de uma propriedade que já tem um desafio, vamos dizer assim, bem controlado. Então, nós precisamos ficar de olho nessa questão da mastite. Olha, a mastite já foi tema aqui do Ouro Fino em Campo diversas vezes, porque a gente faz questão de falar sobre esse assunto. Afinal, essa importância que você acabou de falar, né? Essas perdas que a mastite causa no rebanho leiteiro. A gente sabe que a mastite clínica, né, aquela que acontece durante a lactação, tem 3 graus e para cada grau existe um tratamento. Por quê, Jean? Perfeito. O grau 1 é o grau mais leve. Você, amigo pecuarista, que tem um funcionário, ou muitas vezes o pessoal do sul, né, que tem uma mão de obra familiar, que realmente são os produtores, né, os familiares que fazem essa ordenha, identificou um animal com grumos no leite, né, ou qualquer alteração de coloração, esse já é um grau 1. Somente uma alteração no leite. Quando essa alteração é um pouco mais grave, é um pouco maior, ou seja, que a gente tem um pouco de grumo, né, a presença até um pouco mais de líquido, de água nesse leite, e um edema no úbere, causando um edema no úbere ou no teto, nós já identificamos como grau 2, ou seja, é um grau um pouco mais avançado, Juliana. E tem ainda o grau 3. Que grau 3 que é esse? É quando causa tudo isso, né, que nós comentamos, e mais o comprometimento do estado geral do animal. Ou seja, pessoal, aquela vaca que de manhã você tirou o leite, à tarde ela está com mastite,
identificou esse edema e que muitas vezes ela começou até a diminuir seu próprio apetite. Causou um comprometimento geral do animal. O animal não está se alimentando direito, causa uma desidratação muito forte nesse animal, causa uma dor e com isso envolve todo o sistema do animal. Ou seja, ele não produz só o leite, mas ele também deixa de se alimentar. Então, por isso que vai ter um protocolo específico dependendo da gravidade da mastite. Perfeito. Né? Bom, estamos aí no momento, né? Uma crise econômica aí pelo país, o pecuarista precisa colocar no papel os gastos que ele tem e o retorno que ele vai ter. Se o pecuarista investir de fato no controle correto da mastite, ele vai ter o retorno esperado do que ter o descarte do leite ali? Tem 2 pontos interessantes que a gente precisa fazer uma ressalva. Primeiro, mastite, né? Você pecuarista, produtor de leite, empresário do leite, primeiro, quando nós precisamos fazer uma prevenção dessa mastite. Como? Com as boas práticas de manejo, com as boas práticas de ordenha, fazer uma boa alimentação desse animal, fazer um período de secagem, um período de transição de secagem desse animal com o ciprolac vaca seca, com o selate, com a vacina, né? Uhum. E aí sim, fazer toda essa prevenção, porque a prevenção sempre sai mais barato, né? Sempre sai mais em conta para o pecuarista. Quando já causa, mesmo fazendo todo esse processo, todo esse trabalho e tiver mastite clínica ainda, Juliana, é importantíssimo que a gente faça o tratamento o mais rápido possível, diminuindo ainda mais esses custos ou o que a gente precisaria investir, evitando aquela evolução de grau 1 até grau 2, grau 3 que comentamos. Importante pergunta que você disse. Se a gente tratar a mastite, eu vou ter retorno ou não, aquela mastite clínica? Sim. Vários estudos que já foram apresentados há muitos anos, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, fora do Brasil e dos Estados Unidos, na Europa, que para cada R$1, trazendo um negócio aqui para o nosso país, para cada R$1 investido no tratamento de mastite, retorna R$5. Ou seja, a relação é de 1 para 5. Se você gastar, mesmo tendo animal, fez todo aquele processo, gastou R$100 no tratamento da mastite, daquele animal, você vai retornar R$500. Então, o retorno é muito grande. E é importante que se faça esse tratamento assim que identificada a enfermidade. Ok, Jean, obrigada por enquanto. A gente já recebeu algumas perguntas, a gente vai exibir uma reportagem e na sequência a gente vai responder para você que enviou. Inclusive, uma pergunta é do João Paulo de Campo Norte, Goiás. Ele quer saber quais os produtos para tratar as mastites. João Paulo, uma dica, já pega um papel e uma caneta que depois da reportagem o Jean já vai passar o protocolo completíssimo para cada grau de mastite, ok? Bom, então agora tem quadro Nossos Parceiros. A dica de hoje é a Casa do Produtor de Bacabal, no Maranhão. A Casa do Produtor Rural é uma das grandes parceiras do Homem do Campo. O trabalho começou em 2001 na cidade de Bacabal, no Maranhão, com esse empresário que sempre esteve ligado à pecuária. Nós já estamos com 15 anos trabalhando nesse ramo. Graças a Deus está dando certo. A nossa parceria com a Ouro Fino é muito forte. Nós estamos com a equipe em campo e nós estamos muito satisfeitos com o trabalho que vem sendo desenvolvido. A Casa do Produtor Rural tem cerca de 1.700 clientes. Pedro aqui sempre tem me orientado, aqui tem os melhores produtos e uma parceria tem dado muito certo. Rapaz, a Casa do Produtor Rural é uma casa ótima, é uma casa que atende os clientes muito bem, tem de tudo que você precisa. Para desenvolver as pecuárias de corte de leite do Maranhão, a Casa do Produtor Rural conta com a ajuda da Ouro Fino Saúde Animal. A Ouro Fino é um laboratório que nos dá condição de trabalho, nos dá prazo, tem paciência com a gente, com isso para nós é muito importante. Tem as épocas de altos e baixos, mas sempre a Ouro Fino entende o comércio, entende a nossa região e com isso sempre está dando condição para a gente melhorar aqui. Os clientes encontram aqui uma linha ampla de produtos da Ouro Fino. Os mais vendidos são os terapêuticos, como por exemplo o antibiótico Lactofor. Por ser uma região muito úmida, chove bem no período entre janeiro até junho, e já dá muito problema de casco nessa região. A gente tem vários tratamentos, né, inclusive um da Ouro Fino, que é o Ceftiofur, que é o Lactofor. As soluções Ouro Fino disponíveis na Casa do Produtor Rural vão para muitas fazendas da região. Uma das propriedades atendidas é a Igarapé, na cidade de Igarapé Grande, região central do Maranhão. Toda a parte terapêutica hoje a Fazenda Igarapé usa da Ouro Fino e tendo como parceira a Casa do Produtor Rural, que fica em Bacabal. O João Paulo sempre está aqui, então eu ligo para ele, ele manda o medicamento da Ouro Fino, qualquer medicamento que a gente precisa.
com certeza na casa do produtor você encontra essas soluções que a gente vai falar agora. Uma delas, inclusive, já apareceu na reportagem, que é o Lactofur. Então, já vamos começar respondendo a pergunta do João Paulo de Campi Norte, Goiás, seu conterrâneo, Jean. Quais os produtos para tratar essas mastites? Vizinho lá de Uruaçu. Um grande abraço ao pessoal de Campi Norte, aos meus familiares, tem inclusive parentes lá. Isso. E é importante sobre os graus, né? Grau 1. Vamos lá. Anota, né, para a gente não esquecer. Temos duas opções. Primeiro, vamos voltar com o Mustifin, falar um pouco do Mustifin, que é o produto tradicional, já lançado há mais de 20 anos no mercado, que todos vocês já conhecem, utilizaram. Então, utilize o Mustifin para aqueles animais com menor produtividade ou que estão mais perto da fase de secagem, onde tem uma produção menor de leite e o desafio é menor, juntamente com o Maxican, que é o anti-inflamatório. Feito isso, durante 3 a 5 dias e uma aplicação única de Maxican, resolveu. Ok. Segunda opção para os casos um pouquinho mais graves ou algumas bactérias mais resistentes. Aí vocês precisam coletar o leite e fazer a análise em laboratório. Vamos entrar com o Maxican da mesma forma, o anti-inflamatório é importantíssimo nesse caso, já que a Juliana comentou que a mastite é um processo inflamatório, então precisamos ter o Maxican aplicado em todo caso. Juntamente que é o Ciprolac, que foi uma revolução dentro do segmento de antimastite como um único produto à base de ciprofloxacina no mercado nacional. Quero só fazer um adendo nessa colocação do Jean. O Maxican 2% é um anti-inflamatório, é bom dizer que ele pode ser aplicado em vaca prenha, né? Não causa aborto, anti-inflamatório não esteroidal, não é hormônio então não causa aborto. Bem lembrado, Jean. Muito bem, grau 2, Jean. Grau 2, lembra que é o grau um pouquinho mais avançado, que já compromete um pouco mais o animal, principalmente o úbero e o teto ali, causa um edema, um inchaço. Então, novamente, vamos entrar nesse caso com o Ciprolac de 3 a 5 dias. Então, quanto mais a gente prolonga o tratamento, melhor são as chances de resultado, maiores são os resultados esperados. Então, Ciprolac uma vez por dia, de 3 a 5 dias, uma aplicação há 3 aplicações de resolutor, pessoal. Que produto é esse? É uma fluorquinolona de 4ª geração, junto com o Ciprolac, que é uma fluorquinolona de 3ª geração. Então, há um sinergismo muito grande. Então, de 3 a 5 dias de Ciprolac, mais 3 aplicações de resolutor e, novamente, o Maxican por 2 dias. E estamos resolvidos. Muito bem. Então, aí a gente chega no grau 3, que o grau 3 é o grau mais grave, né? Precisamos de mais produtos. Voltamos novamente com o Ciprolac por 5 dias. Não vamos deixar de fazer os 5 dias. Então, a mastite é tempo dependente. O que quer dizer isso, pessoal? Quanto maior tempo do antibiótico na glândula mamária, melhores são os resultados. Tem inúmeros estudos mostrando isso. Então, 5 dias de Ciprolac. Voltamos com o resolutor e aí também a gente pode estar usando o Lactofur. Por quê? Porque causa um comprometimento geral do animal. Se trabalharmos, se vocês preferirem, e fazer o exame lá de antibióticos, de cultura, isolar e fazer o teste, a aplicação única de Lactofur junto com o Ciprolac resolve. Se eu preferir utilizar, ou o caso especificamente da bactéria for mais sensível à quinolona, né, nesse caso específico aqui, da marbofloxacina, pelo menos 3 a 5 aplicações também. E, nesse caso, como há um comprometimento geral do animal, nós precisamos fazer uma reidratação desse animal, adicionar alguns minerais e principalmente vitaminas e energéticos. Aí a gente entra com a aplicação intravenosa do soro Fortemil. Fortemil, muito bem. Então, são vários produtos, mais informações sobre todos eles você encontra em www.orufinosaudeanimal.com ou então é só ligar no 0800 941 2000 e lembrando que é importantíssimo sempre consultar o médico veterinário antes de usar qualquer produto, né, Jean? Exatamente, porque só ele tem a condição de identificar qual que é o grau de mastite, né, dentro daquela propriedade ou dentro naquele animal e junto com isso poder coletar o leite para fazer uma análise mais específica de cultura para identificar a bactéria que está causando. Então, temos várias opções para os vários tipos de mastite que pode acontecer dentro da sua propriedade. O programa está acabando. A gente tem uma pergunta que veio lá de Peixe Tocantins, do Marcos Henrique. Ele quer saber quais as vantagens e desvantagens do uso de remédios fitoterápicos no combate à mastite. Olha, Marcos, a gente infelizmente não tem mais tempo de responder a sua pergunta, então na hora que terminar a gente vai entrar em contato contigo para falar tudinho para você, né, Jean? Com certeza. E aí a gente tem mais um comentário aqui do Adriano, que estuda na Universidade de Viçosa.
ele falou aqui pra gente que tá fazendo um TCC, tá adorando o programa e, enfim, tá ajudando bastante no TCC dele. Então, muito obrigada também pelo seu comentário. Jean, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Agradeço. E se precisar de algum material que puder entrar em contato conosco, estamos à disposição, Adriano. Grande abraço a todos. É isso aí, ó. O programa de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que domingo tem Ouro Fino em Campo especial às 9h30 da manhã pelo horário de Brasília. Vou esperar por você. Tchau.